Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa mensagem de hoje é Mateus capítulo 14, dos versículos 13 até o versículo 21. Amém, irmãos? Do 13 até o versículo 21 é a nossa mensagem de hoje. E eu queria lembrar que ontem nós fechamos a mensagem de ontem, que foi o seguinte: festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Então eu queria fazer, irmãos, uma menção pequena em relação a esse acontecimento, né? Vocês vejam o quanto Jesus, amava e respeitava e considerava João, né? Que naquele momento, o que Jesus fez, né? O que Jesus fez naquele momento, né? Vamos dar sequência aqui, vocês vão ver esse acontecimento. A multiplicação dos peixes e pães. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. E sabendo o povo, seguiu desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma multidão e, possuído de íntima compaixão, glória a Deus, aleluia, Jesus, para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós mesmo de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Eu queria chamar a atenção para os irmãos para um fato muito importante, que eu falo muito isso com os irmãos na igreja, né? Jesus, irmãos, tudo que ele fez na sua vida, né, aqui na terra, no seu ministério, né, foi para nos dar exemplo, né? Então eu falo muito isto na igreja e agora aqui no canal do YouTube. Acabei de começar, é muito recente, né? Nós acabamos de fechar os primeiros 30 dias e eu digo para os irmãos: prestem atenção nas coisas que Jesus fez. Prestem atenção nos seus atos, nas suas atitudes, nos seus feitos, nas suas realizações, porque tudo aquilo que Jesus fez foi para nos dar exemplo de como fazer, né? Tudo aquilo que ele fez, que chegar a nossas mãos para que para nós fazermos, nós prestarmos bem atenção como ele fez, que nós podemos fazer também igual ele fez, né? E ele mesmo disse em relação aos milagres que nós podemos fazer até maiores. Por que Jesus disse isso para nós, né? Porque quando ele estava aqui, né? Ele estava aqui e todos os milagres que ele fazia, né? O Pai estava no céu, né? Ele falava com o Pai, né?
E aí ele aqui realizava, né? E agora, no nosso caso, né, ele subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por nós, por cada um de nós e por todos nós, por tudo aquilo que nós pedimos, precisamos e fazemos, né? Então, ou seja, nós temos porção dobrada hoje no céu para poder pelejar por nós, né? Tá lá o pai sentado lá do filho, né? Que ele não só ajuda o pai a fazer, como ele pede e intercede, né? Para que o pai faça por nós, né? Qual é o pai que não atende o pedido de um filho, irmãos, né? Um filho chega para um pai assim e pede assim, chega e encosta no pai, cata nas mãos, na mão do pai assim, abraça na cintura, com aqueles olhinhos olhando para o rosto do pai, e pede para o pai fazer algo por ele. Qual é o pai que resiste e não faz, né? Ele faz tudo que tiver no alcance e aquilo que não tiver, ele peleja para poder fazer também. Então Jesus foi para o Pai, né? E lá ele está junto do Pai fazendo tudo por nós. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco na terra, com aqueles que têm, que pode recebê-lo, né? Porque o Senhor Jesus, a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo de Deus não habita no corpo sujeito ao pecado, né? Ele habita no corpo que pode receber, onde ele possa habitar, né? E ali fazer morada. Se for um corpo que dá lugar ao pecado o tempo todo, né? O Espírito Santo não habita naquele corpo, tá certo, irmãos? Tá? Então, de modo que eu digo, prestem muita atenção nas coisas que Jesus fez, porque tudo que ele fez foi para nos dar exemplo, né? E eu chamo a atenção para os irmãos aqui de um fato impressionante aqui. Quando chegaram os discípulos de João, após ter sepultado João, e foram dar a notícia para Jesus, avisado que João tinha sido morto no cárcere, né? E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Ou seja, em seguida foi onde Jesus estava, né? Para avisar o que tinha acontecido com João, o que ele tinha feito. E o que Jesus fez na mesma hora, irmãos? Jesus parou tudo que ele estava fazendo, entrou num barco e retirou-se para um lugar apartado, ou seja, ele foi sozinho. Ele não levou ninguém com ele, foi sozinho para um lugar apartado. O que ele foi fazer, irmãos? Né? Ele foi fazer o mesmo que nós fazemos quando perdemos um ente querido, né? Um ente muito querido, um ente assim, de um sentimento máximo nosso por ele. Ele foi fazer o mesmo que nós fazemos, né? Naquele momento ele parou tudo, entrou num barco e retirou-se para um lugar apartado. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado, um lugar longe e apartado. Porque por algum tempo ele não poderia, não queria e não deveria ser incomodado, né? Porque ele estava ali em mistério com Deus, ele, Deus, né? E com o Espírito do próprio João, né? Talvez, eu creio, né? Ali interagindo sobre esse acontecimento, né? Assim como Jesus na cruz do Calvário, quando ele terminou toda a missão que o Pai deu para ele, ele encerrou e ele fechou dizendo ao Pai assim: Pai, tudo está consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito, né? Eu creio que naquele momento Jesus fez a mesma coisa em relação a João Batista, porque João veio para uma missão especial aqui na terra. João veio para abrir os caminhos do Senhor, né? A missão de João era essa, não era outra. Era abrir os caminhos do Senhor, né? Era a voz do que clamava no deserto. Voz do que clama no deserto, né? Abra os caminhos do Senhor. Foi isso que João veio fazer. Ele veio preparar os caminhos para Jesus dar sequência, para implantar a salvação, o plano de salvação para a humanidade na terra, né? E João, pela importância que ele teve, né, naquele momento Jesus ouviu, parou tudo, entrou num barco e retirou para um lugar deserto e apartado.
ou seja, ele precisava de um tempo para poder fazer aquilo que ele precisava fazer em relação a esse acontecimento, para selar isso que aconteceu, né? Desse tão grande profeta que foi João, né? Que veio abrir os caminhos do Senhor, né? Só que como ele não conseguia ficar longe da multidão há muito tempo, o povo descobria onde ele estava e seguiam, e onde ele estava, e aí tudo começava de novo, né? E aí aconteceu o seguinte, né? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Ou seja, todas as cidades ali em volta, para o lugar que Jesus foi, o povo tomou conhecimento, ficou sabendo, né? E o povo seguiram a pé, né? Pelos caminhos que podiam chegar até onde Jesus estava, né? E Jesus saindo, né? Ele estava em algum lugar então reservado, recolhido, né? Eu não sei se era a casa, não sei se era no mato, não sei se era no monte, né? E Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, né? Coisa maravilhosa que mais Jesus fazia e faz até hoje, é se compadecer das pessoas carentes, necessitadas. De íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou seja, né, a hora está avançada, nós não temos condição de dar comida para esse povo não pode ficar conosco aqui, porque aí ninguém vai comer, nem eles comem, nem nós comemos, vai ficar todo mundo com fome. Então, despede a multidão, mestre, né? Os discípulos falaram para Jesus. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, não é justo que a gente despeça o povo aqui agora, numa hora dessa, sem comida, né? Para ir procurar comida, sabe lá aonde, né? Então, não é mister, não é justo, não é certo, não é direito, né? Não é correto, né? Dai-lhe vós mesmos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Eita, a fé tão grande, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Você está ali com quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, né? Com 5 pães e 2 peixinhos para tratar desse povo, né? Eu conheço, eu tenho amigos, né? Que ele sozinho, numa sentada, ele sozinho come esses 5 pães, esses 2 peixinhos, e pergunta: aonde eu vou conseguir mais? Não tem mais não? Isso aqui não deu não, eu quero mais, né? Eu tenho amigos, eu conheço amigos, né, que dá conta de fazer isso com a maior facilidade, né? E Jesus diz: trazei-mo aqui, né? Trazei-mo aqui, né? Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, é coisa maravilhosa. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos de um modo geral, né? Qual foi a atitude de Jesus, né? A segunda atitude de Jesus após falar: trazei-mo aqui, né? O que Jesus fez, irmãos? Prestem atenção, aprendam com Jesus e faça o mesmo dele. Vamos fazer igual Jesus fez, tudo que ele fez, que nós sabemos que tudo que ele fez foi para dar exemplo, eu já disse, né? E tendo mandado a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e aos discípulos à multidão, né? Ou seja, irmãos, tudo e todas as vezes que nós vamos comer alguma coisa,
né, no nosso dia a dia, nosso almoço, nosso jantar, nosso café da manhã, da tarde, ou em qualquer lugar que nós estivermos na rua, vai comer um pastelzinho, vai tomar um copo de suco, nós precisamos lembrar, né, de erguer os olhos aos céus e apresentar aquilo para Deus, né? Precisamos lembrar de fazer isso. Erguer os olhos ao céu e apresentar a Deus, né? E principalmente em oração, irmãos. Principalmente em oração. Erga os olhos aos céus, né? Erga os olhos ao céu, liga o seu pensamento a Deus, né? E levante também as mãos e fala com Deus, né? Você, ao levantar os olhos, ao levantar os braços já com as mãos estendidas, né? Naquele momento você ora e a bênção desce sobre toda e qualquer circunstância do seu pedido, sendo justo e direito. Deus vai te abençoar naquele momento. Então vamos aprender com Jesus, né? São os nossos braços e as nossas mãos e os nossos olhos são instrumentos valiosíssimos para falarmos com Deus em oração. Erguendo os olhos aos céus, levantando os braços, erguendo os braços com as mãos estendidas, né? É um instrumento extraordinário de poder, de humilhação diante de Deus, para que nós possamos receber do Senhor. Eu falo muito isso, os marginais, quando ataca as pessoas de bem na rua, né? Quando ele chega e anuncia o assalto, né? A primeira coisa que a pessoa faz é levantar os braços, né? Levantar os braços para o alto, para quê? Sinal de humilhação. Você humilha para um marginal na rua e não tem coragem de humilhar para Deus, para levantar os seus braços, as suas mãos em oração. Então, vamos aprender com Jesus e fazer a mesma coisa, né? Coisa linda, maravilhosa. Tendo mandado a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos e o discípulo à multidão, né? Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou aquele alimento, aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, partiu tudo em pedaços, né? Eu creio que ele partiu os menores pedaços possíveis, né? E entregou na mão dos discípulos, dos 12 apóstolos, para que os 12 apóstolos distribuíssem à multidão. Então vocês vejam o mistério dos céus, irmãos. Levantou os céus, partiu, entregou aos 12 apóstolos. E os 12 apóstolos à multidão. E toda a multidão comeu, se alimentou. Quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E sobrou, irmãos, sobrou comida. Que coisa linda, maravilhosa, né? E quantos cestos de pão e peixe sobrou, irmãos? 11 ou 13? Não foi 11 nem 13, não foram 12, né? É mistério, irmãos. É mistério. São 12 filhos de Jacó. São 12 tribos de Israel. São 12 pedras retiradas no Rio Jordão. São 12 apóstolos que representam as 12 colunas da Igreja de Cristo, né? E aqui, nessa multiplicação, nessa primeira multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, recolheram 12 cestos cheios. Coisa linda, é coisa maravilhosa. É mistério de Deus, irmãos. É Jesus, é fogo consumidor. Tem jeito não, irmãos. Amém? Louvado seja Deus, né? Vamos encerrar por aqui, porque se deixar nós fica aqui até amanhã, né? Aí vocês não conseguem abrir o vídeo em casa depois. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?